E aí pessoal, quem fala é Juan Melo e hoje eu vim falar de duas maneiras de como investir o seu dinheiro. Hoje em dia, né pessoal, tem muitas pessoas que estão começando a investir, porém ainda não descobriram nenhum tipo de estratégia para fazer os seus investimentos. Ou então elas não sabem os tipos de estratégias que funcionam ao investir. E até uma estratégia que se enquadre mais com o seu perfil de investimento. E hoje a gente vai falar sobre duas estratégias que eu mais vejo as pessoas fazerem e que estão dando certo. E cada uma tem os seus prós e seus contras. E eu vou falar nesse vídeo os prós e contras de cada uma e também a forma que eu faço para investir meu dinheiro mensalmente. Então vamos lá, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e também ativar o sininho, que assim o YouTube vai mandar para vocês quando tiver novos conteúdos. A primeira estratégia que eu vou falar para vocês é a estratégia de percentual de patrimônio, para saber o quanto que você vai aportar naquele mês e aonde você vai aportar. Com essa estratégia você vai balanceando a sua carteira mensalmente, aportando o seu dinheiro naquele ativo que está desbalanceado dentro da sua carteira. No caso, aquele ativo que não está no percentual ideal que você estipulou quando começou a investir. Então funciona mais ou menos assim. Digamos que você, quando foi montar uma carteira, você estipulou que queria ter 15% da sua carteira em ações, 15% da sua carteira em fundo imobiliário, 5% da sua carteira em criptomoeda e 65% da sua carteira em renda fixa. E aí, quando você vai fazer o aporte mensal, você dá uma olhada na sua carteira, no percentual, e observa que está da seguinte maneira. Tá, 13% em ações, 16% da sua carteira está em fundos imobiliários, 6% da sua carteira está em criptoativos e 65% da sua carteira está em renda fixa. Se você utiliza a estratégia de percentual de carteira, você automaticamente vai pensar o seguinte: eu vou aportar o dinheiro naquele ativo que a minha carteira tem menos. Então, no caso da simulação anterior, você iria aportar em ações, para equilibrar e ações chegar a 15%. E assim você vai fazendo mensalmente, sempre aportando o seu dinheiro naquele ativo que está desbalanceado. Essa estratégia é interessante por quê? Porque geralmente ela vai te motivar a comprar os ativos quando estão em baixas. E também isso acaba deixando a sua carteira mais balanceada. Assim, automaticamente, você acaba se prevenindo de se expor em alguns ativos que não seria para o seu perfil de investimento. Porém, tem a parte negativa que com essa estratégia você pode estar regando mais a parte da sua carteira que menos te dá retorno. Como diz alguns investidores, né, que são críticos a essa estratégia, você está regando as ervas daninhas e não está regando aquilo que te dá mais lucratividade. Então, pessoal, por isso, se você for utilizar essa estratégia que eu estou falando, você tem que periodicamente ver os ativos da sua carteira, ver se realmente eles condizem com a ideia de quando você começou com eles. Se está tudo correto, então beleza, é só tocar ficha e manter a estratégia de investimento. Eu particularmente, pessoal, eu acho muito interessante esse tipo de estratégia, porque você vai estar sempre com uma carteira balanceada e a chance de você conseguir comprar os ativos na baixa é muito grande. Agora a gente vai para a segunda estratégia de investimento, que o que é? É quando você for fazer um aporte mensal, ao invés de você ver o percentual dentro da sua carteira, você vai dividir o percentual do aporte. Funciona mais ou menos da seguinte maneira, pessoal. Digamos que todo mês você consiga economizar R$1.000. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 65% desse R$1.000 e vai aplicar em renda fixa, no caso 650. Vai pegar 15% desse aporte e vai aplicar em ações, que dá R$150. Pega mais 15% e vai aplicar em fundos imobiliários, mais R$150. E mais 5% em criptoativo, no caso R$50. Então você observa que ao invés de eu estar olhando a minha carteira para fazer os aportes, eu estou olhando o percentual da quantia do aporte que eu vou fazer mensalmente. Um ponto forte dessa estratégia é que você vai estar regando a sua carteira por igual. Então, os ativos que eles estão em baixa, os ativos que estão em alta, você vai estar sempre comprando. Então, com isso, há grande chance de você também estar comprando ativos que estão valorizando sempre. E automaticamente tem a tendência de ganhar mais também, né, pessoal? Porém, o ponto fraco dessa estratégia, o que é? É que fazendo isso, a sua carteira tem uma tendência de ficar com o tempo desbalanceada. E com isso, você
pode acabar ficando mais exposto do que deveria em certos tipos de ativos e acabar a sua carteira saindo do seu perfil de investimento. E muitas pessoas nesse tipo de estratégia fazem um balanço anual de carteira. Essas pessoas vendem um pouco do que está acima do esperado da sua carteira, compram um pouco do que está muito desbalanceado. Porém, tem pessoas que seguem à risca esse tipo de estratégia e não fazem esse balanço. E aí vai de você, o seu perfil de investidor, para ver se você assume o risco ou então é mais conservador e não quer se expor a certos tipos de ativos. E agora a pergunta que não quer calar. Tá, Juan, qual que é a melhor tipo de estratégia de investimento? Pessoal, isso só você pode saber, pois as duas estratégias de investimento têm os seus prós e os seus contras. E aí vai de você analisar qual estratégia que se adequa melhor ao seu perfil. E você pode usar essas duas estratégias juntas também. Você pode pegar um percentual dos seus aportes e aportar aonde a sua carteira está precisando e dividir também um outro percentual para fazer esse balanço de aportes. Eu particularmente, o que eu faço? Todo aporte mensal eu deixo pelo menos 5% do meu aporte para eu colocar em criptomoeda. O restante eu balanceio a minha carteira de acordo com o que a minha carteira pede. Então eu uso mais a estratégia de fazer um percentual de carteira. Mas você pode adaptar os seus investimentos da forma que você achar melhor, desde que esses investimentos eles não façam você perder o seu sono. Eu indico você analisar esses dois tipos de estratégias, colocar em prática e ver qual que se adequa melhor de acordo com o seu perfil de investimento. Cada pessoa tem um percentual de risco, mas o que importa mesmo, pessoal, é o hábito de você poupar todo mês. Vocês perceberam que tanto uma estratégia quanto outra estratégia, as duas vêm do pressuposto de que você vai guardar o dinheiro todos os meses. E se você tem algum tipo de estratégia ou já fez alguma dessas duas estratégias, comenta aqui embaixo para a gente saber qual é o perfil de investimento aqui do pessoal do canal. Valeu, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, clica aqui no botão de curtir, que isso ajuda o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo a mais pessoas e assim a gente pode ajudar muito mais pessoas que estão precisando dessa informação. Valeu, pessoal! Um beijão no coração.